Do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a homenagem pelos nossos 43 anos de casamento, que o Senhor Jesus Cristo tem nos abençoado. Saudamos a toda a igreja. Nós estaremos fazendo a leitura em Hebreus capítulo 11 e o versículo 1 até o 3. Saudamos nosso irmão Flávio, nosso encarregado, segundo encarregado, a irmã Rogina. Saudamos nosso irmão da banda. Eu perguntei para o irmão Milton qual é a diferença de banda e orquestra. Eu não sabia dessa negócio de música, né? A banda é quando tem menos número, a orquestra é quando tem mais componentes. Olha aí, daí a diferença. Né? Amém? É isso? Tem som também. Mas banda, é isso aí. Então, esse detalhe aí nem entra porque eu fiz 6 meses de curso e não aprendi nada de curso de música. Não aprendi. Faz tempo, né? Saudamos a igreja na paz do Senhor Jesus Cristo, já está aqui. Hebreus, capítulo 11, e o versículo 1. Nós estaremos falando hoje sobre a fé. Estaremos meditando sobre a fé e também estaremos exercitando a nossa fé. Então, nós sabemos, nós vamos então fazer essa leitura, depois estaremos sentando, os irmãos estarão sentando, ouvindo a palavra, participando do culto, porque nós não viemos para assistir o culto, né, irmão Flávio? Irmão Flávio, nós viemos para participar, nós viemos para trazer o nosso culto a Deus. Nós aqui, nós prestamos o culto a Deus. Aqui nós viemos apresentar o nosso sacrifício a Deus. Então não viemos só para observar, para assistir, mas para participar. Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 1, nos diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Obrigado. A igreja pode assentar-se em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa palavra já foi várias vezes pregada sobre a fé. Em todos os lugares, muitas vezes já foi pregado sobre a fé. A fé é muito importante na vida do cristão. A fé é importante na vida dos seguidores da palavra do Senhor. Porque sem fé é impossível eu agradar o Senhor. Sem fé é impossível você agradar o Senhor. Nós não conseguiremos agradar a Deus se nós não tivermos fé em nós. Se nós não estivermos exercitando a nossa fé, nós não agradaremos a Deus. E se nós não agradar a Deus, nós estaremos fora dos planos de Deus. Estão dentro dos planos de Deus, dentro da proteção de Deus, debaixo da proteção de Deus, aqueles que têm fé, aqueles que acreditam nele. Se Deus diz vem, o cristão vai, aquele que tem fé. Se diz fica aí onde tu está, fica aonde está, porque ele tem fé. Ele não vai entender o porquê que o Pai Celestial está falando, faz tal coisa ou deixa de fazer tal coisa, não vai entender, mas ele confia plenamente naquilo que está escrito. No nosso caso, na palavra do Senhor, nós devemos confiar. Nós não vamos sempre entender, dificilmente nós vamos entender a totalidade da palavra do Senhor, porque a nossa mente ela é pequena, a nossa mente é muito finita, muito pequena, e a mente de Deus é infinita, então não tem como nós entendermos ela, a não ser aquilo que o Senhor revelou para nós, tá? Mas nós cremos, está escrito, está bem interpretado, é isso mesmo que foi escrito na palavra de Deus. Vamos obedecer, para que nós venha agradar a Deus. Ou agradamos a Deus, ou não agradamos a Deus.
Temos fé em Deus ou somos incrédulos? Nós vemos a passagem ali de Tomé, que não conseguiu crer que o Senhor tinha ressuscitado, o Senhor Jesus Cristo tinha ressuscitado, tinha se apresentado aos discípulos ali, mas Tomé não estava no momento. Então, quando ele apareceu, quando Tomé chegou, eles disseram: olha, Jesus Cristo ressuscitou e esteve aqui na nossa reunião, esteve aqui no meio de nós. E ele diz: olha, pá, não acredito. Se eu não ver com os meus olhos e não tocar nas suas feridas, eu não vou acreditar. Então, quando o Senhor Jesus Cristo apareceu, chamou Tomé e disse: Tomé, vem aqui, toca nas minhas mãos, toca nos ferimentos, toca no meu lado. Aí ele tocou, Tomé tocou, viu, creu e disse: Senhor Deus meu e Rei meu. Então ali ele ouviu, viu que aquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha dito antes da sua morte, que ele ia ressuscitar, tinha acontecido. Então Jesus Cristo disse: Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Jesus disse: não seja incrédulo, Tomé, seja crente. E nós queremos que também para nós, hoje, o Senhor Jesus Cristo está dizendo: não seja incrédulo, mas crente. Às vezes tem gente que diz: crente é coisa, é fácil ser crente, é fácil ser crente, até o diabo é crente. Não é fácil ser crente. Talvez eu não consiga crer em tudo que está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Tem que pedir mais fé. Os apóstolos disseram: Senhor, acrescenta a nossa fé. Até porque nós somos finitos, somos imperfeitos, mas graças a Deus que nós estamos caminhando rumo à perfeição. Eu tenho uma outra tradução aqui, essa aqui é a Almeida Corrigida Fiel, que nos diz assim: a Nova Bíblia Viva nos diz assim: ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos, é a certeza das coisas que não vemos. Então, aqui diz, nós temos a firme convicção daquilo que nós cremos. Então, a fé vem a ser o quê? Certeza. Temos certeza ou não temos certeza? Nós temos certeza que nós estamos aqui dentro da casa de Deus nesse momento. Então, nós temos que ter certeza que a palavra do Senhor, ela se cumpre do jeito que ela está escrita. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a certeza das coisas que não se veem. Então, nós não estamos vendo os céus, nós não estamos vendo a Deus com nossos olhos materiais, mas pela fé nós estamos vendo. Palavras que são sinônimo da fé: confiança, certeza, crédito, firmeza, segurança. Então, ou nós temos certeza no Deus que nós cremos, ou passamos a ser incrédulo. Tomé, não seja incrédulo, mas crente. João Batista, não seja incrédulo, mas seja crente. Então, no versículo 2 aqui nos diz: pela fé, porque por ela, a fé, os antigos alcançaram testemunhos. Esse antigo aqui, depois, a continuação começa falando sobre Noé, sobre Abraão, continua falando. Então, pela fé, eles creram e eles receberam aquilo que Deus tinha prometido para eles. E pela fé, nós que estamos aqui agora, nós cremos que essas coisas tudo aconteceram. Eles tiveram fé e entraram na arca, tiveram fé e receberam as promessas. E nós temos fé e acreditamos que isso é verdade e que isso assim acontece. No versículo 3, que nós já lemos, nos diz: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê foi feito do que não foi feito do que é aparente. Aquilo que existe foi feito do que é invisível. E como que nós conseguimos acreditar e entender? É pela fé que nós temos, é pela certeza que nós temos no que aqui está escrito, pela certeza que nós temos em Deus, pela confiança, pela certeza, crédito, firmeza, segurança que nós temos de que aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou, isso irá se cumprir. A Bíblia Sagrada nos diz que o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele.
o justo vive da fé, é o que a palavra do Senhor nos diz. Sem fé, nós não vamos viver, nós não vamos ser justos, se nós não tivermos essa fé em Deus, essa certeza do nosso Deus. Então, quando nós pedimos a Deus em oração, nós podemos crer, devemos crer que a palavra do Senhor vai se cumprir em nossa vida, está se cumprindo e em parte já se cumpriu em nossas vidas. Então nós vivemos pela fé. O alicerce da nossa vitória é a fé. O alicerce da nossa salvação é a fé, é a certeza que nós vamos receber aquilo que nós pedimos e mais, aqui nós vamos receber aquilo que o Senhor tem prometido para nós. Amém? Aleluia. Vou convidar nossos irmãos da mídia para colocar Gênesis capítulo 2 e o versículo 1 para nós meditarmos nessa palavra que nos fala sobre Abraão e o pai da fé. Abraão, o pai da fé. Imagina um homem que serviu a Deus, foi classificado como pai da fé. Então nós devemos também verificar, nos espelhar naquilo que ele fez. Gênesis 12 e 1. Gênesis 12 e 1 nos fala sobre Abrão. No começo era Abrão e depois Deus trocou o nome dele para Abraão. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Amém. Vamos parar aí um momento. Então nós vemos Deus trabalhando com o ser humano. Não foi só com Abraão que ele falou. Deus fala com cada um de nós. Dia após dia Deus está falando com os seus filhos, com os cristãos. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós estamos no culto, em espírito, até andando na rua trabalhando, o nosso Deus está trabalhando. Mas nós vemos aqui que, ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra. Então nós vemos aqui que Abraão já tinha amizade com Deus, já tinha intimidade com Deus. Deus chegou e disse a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O que Abraão fez? O que Abraão fez? Saiu. Só fez aquilo que Deus mandou. Deus não tinha mostrado ainda a terra, mas ele não perguntou qual era a terra. Até ali o que tinha sido revelado para Abraão é que ele deveria sair da terra onde ele morava, sair do meio dos parentes dele, aonde ali ele morava, onde estavam seus parentes. Então Deus até aí foi revelado. Por isso que a Bíblia Sagrada nos diz que aquilo que foi revelado pertence aos filhos dos homens. Aquilo que foi revelado na Bíblia Sagrada pertence para nós. Mas as coisas ocultas pertencem a Deus. Então, às vezes, não vou dizer os outros, mas vou dizer que às vezes eu quero saber o que não foi revelado na Bíblia. Mas o que quer dizer tal versículo? Não foi revelado. E deixa o que já foi revelado. Aquilo que foi revelado, que está registrado na Bíblia Sagrada, isso eu tenho a obrigação de saber. Eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que orar e pedir que o Espírito Santo me revele, porque já foi revelado aqui e às vezes eu não corro atrás para saber. Aí eu quero saber uma coisa que não foi revelada. Como nós vemos, às vezes as pessoas preocupadas: qual era o espinho na carne de Paulo? O que era o espinho na carne de Paulo? Se não foi revelado, para mim não interessa. O que foi revelado? Que o espinho na carne de Paulo era um espírito do mal para esbofetear ele. Só isso para mim interessa. Que era um espírito maligno, era um demônio para esbofetear a ele. Se era uma doença, se era isso, se era aquilo, não foi revelado. Agora, se foi revelado, eu não tenho conhecimento, eu tenho que buscar se está revelado aqui na palavra do Senhor. Então tem tanta coisa para nós, então para nós nos interessar, para nós buscar a fé. Então o nosso Deus falou com Abraão, como nós já lemos ali: sai da tua terra, sai da tua parentela. E para nós, o que o Senhor falou quando nós ouvimos a palavra do Senhor lá no momento que nós nos convertemos?
nós sabemos que o Senhor disse que era para nós sair deste mundo, sair das obras da carne, deixar essas coisas mundanas, essas coisas que são de domínio do Satanás e vir para a luz, que era para nós nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Então foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse, que é para nós viver em santidade. A palavra do Senhor nos diz que é para nós viver em santidade, porque sem santidade também ninguém verá Deus. Então isso foi dito para nós. Então vamos fazer o quê? Como Abraão. Abraão saiu da terra, era para sair, saiu, não sabia para onde ia, não sabia, mas saiu. Então é para nós viver em santidade. Vamos viver em santidade, como Abraão fez. Vamos viver separado das obras da carne, do mundo e do diabo. Então isso aí, nós estamos separados, é longe de nós, até chega em nós, mas nós repelimos. A Bíblia Sagrada nos diz, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então quando essas coisas chegam a nós somos santos, nós somos separados, nós não temos nada a ver com as coisas mundanas, com as coisas diabólicas. Isso é de outro mundo, isso é do tempo da velha criatura, antes de nós nos convertermos. Depois que nós nos convertemos, nós somos uma nova criatura, nós somos outra criatura, nem é aquela melhorada, não é aquela natureza, aquela pessoa melhorada, não melhorei um pouquinho mais, eu melhorei, não, nova criatura, nascemos de novo. Se você não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Se você não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino dos céus. Foi o que o Senhor Jesus Cristo disse a Nicodemos. O que é nascido da carne é carne. O que foi nascido da carne, do meu pai, da minha mãe, sou eu carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O cristão salvo, que nasceu de novo, que pode herdar o reino dos céus, que pode morar nos céus, é aquele que nasceu de novo. Aquele que tem outra data de nascimento. Tem a primeira, que foi da carne, que foi gerado da carne, tem uma data de nascimento, mas tem outra data de nascimento quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo e nascemos de novo da água e do Espírito. Nicodemos não estava entendendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo estava falando, mas o Senhor Jesus Cristo falou, eu creio que ele entendeu. Olha, o que é da carne é carne, o que é espírito é espírito. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Então isso é o que Deus fala para nós. Não vamos perguntar o porquê, não vamos ficar, mas Senhor, isso, não, aleluia. É para nós ser santo, ser separado, nós que nascemos de novo, não vamos olhar para trás como fez a mulher de Jó. Vamos obedecer a Deus, porque Deus sabe o porquê que Ele diz não para seus filhos. Ele sabe o porquê que Ele diz sim para seus filhos. E nós sabemos que às vezes os nossos filhos, quando são pequenos, o pai e a mãe diz não e eles não entendem. Por que não? Mas o pai e a mãe sabem por que disseram não. Então o nosso Pai Celestial, quando Ele diz não, é não. Vamos obedecer. Isso é fé. É aquilo que nós não vemos. Nem sabemos por que Deus nos diz não. Nós pedimos uma coisa, pedimos, aí Deus diz não. Aleluia. Paulo pediu que Deus tirasse aquele espinho na carne dele, pediu 3 vezes. E aí, o que o Senhor disse? Paulo, a minha graça te basta. Deus disse não. Aleluia. Então, quando Deus diz não, aleluia, pela fé, o apóstolo Paulo entendeu. Então ele viveu o resto da sua vida com o espinho na carne. Aleluia. Então nós vemos, isso é fé. Se a palavra do Senhor nos diz, nós aprendemos aqui com Abrão. E na continuação, Gênesis 12 e 7. Vamos colocar aqui para nós acompanhar o homem que é o pai da fé, Abrão. 12:7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei a esta terra. A tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Amém. Paramos aqui. Então nós vemos que passo a passo, dia após dia, Deus ia falando com Abrão e dizendo: hoje tu faz isso. No outro dia, hoje tu faz isso aqui. Então, isso é uma pessoa que vive por fé. O justo vive por fé. Abrão viveu por fé. Então, quando ele estava naquela terra, essa terra eu vou
lá os teus descendentes. Tá? Pode olhar para tudo que é lado aqui, isso aqui vai pertencer aos teus descendentes. Ele não tinha nenhum filho na época, e a sua esposa era estéril. Tá? Mas Deus disse isso, ele creu, e isso foi imputado como justiça. Aleluia. Então, quando Deus nos diz no dia a dia, hoje tu faz isso, é assim que nós devemos fazer, e é assim que nós devemos agir, para que nós possa agradar ao nosso Deus. Amém? Nós olhamos Gênesis 12, 7, Gênesis 15 e 5, Deus continua trabalhando na vida de Abraão. Abraão continua obedecendo, continua nos dando o exemplo, e Deus disse que todas as nações da terra seriam abençoadas através de Abraão. Então já estava sendo pregado o Evangelho lá na época de Abraão já estava sendo pregado o Evangelho. Todas as nações da terra, não somente os hebreus, não somente a descendência direta ali de Abraão, não, mas todos seriam abençoados através de Abraão. Aqui já está escrito Abraão. Na continuação, Deus trocou o seu nome. Abraão era amigo de Deus, então deixou de ser Abrão e passou a ser Abraão, pai das nações, pai de uma grande multidão. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E ficou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Esse é o 7. Vamos agora ler Gênesis 15 e 5. Gênesis capítulo 15 e o versículo 5. Deus continua falando com Abraão passo a passo. E nós não podemos esquecer que Deus continua falando com cada um de nós dia após dia. Amém? Então levou-o para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Eu creio que Abraão tentou contar e foi impossível contar as estrelas do céu. Então assim seria a descendência de Abraão, inumerável, não teria como contar. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui mais adiante, Gênesis capítulo 21, versículo 2, nos fala sobre o nascimento de Isaac. Agora estava nascendo o filho prometido para o amigo de Deus, para o pai da fé, Abraão. Gênesis capítulo 21 e o versículo 2, o nascimento de Isaac. Aqui nos fala: e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Deus já tinha falado, então aqui nasceu Isaac, o filho da promessa. E vamos fazer mais aqui uma leitura. Sobre esse filho prometido, nós vemos aqui, então, aonde nós queremos chegar. Deus, Abraão era tão amigo de Deus, que nós vemos que a amizade deles era tão grande, que Deus chegou a pedir, na continuação, o seu filho Isaac como sacrifício. Então nós vemos que Deus estava vendo em Abraão alguém que era semelhante a ele, porque ele, nós vamos chegar no Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando aqui em Isaac, que foi sacrificado, não chegou a ser, mas nós vemos esta passagem, em que eu não anotei aqui, mas em que o Senhor Jesus Cristo está sendo aqui representado, é uma tipologia do Senhor Jesus Cristo, ali o filho de Abraão, Isaac. Então nós vemos que quando o Senhor pediu a Isaac para que desse seu filho em sacrifício, nós vemos que ele estava ali vendo um homem que tinha o mesmo coração dele, Deus, que um dia teria coragem de dar o seu Filho unigênito Jesus Cristo para vir a este mundo, para aí sim ser entregue. Nós vemos que ali Isaac, na hora que seria sacrificado, nós vemos que apareceu um anjo e disse: não faças mal ao menino. Então apareceu um cordeiro que foi provisão de Deus, que estava ali amarrado pelos chifres entre os arbustos,
Então ali nós vemos que Abraão pegou e sacrificou este filho. Então nós vemos a obediência de Abraão a Deus. Nós vemos que foi um longo tempo, um longo período em que Deus estava trabalhando na vida de Abraão. É um longo tempo que Deus está trabalhando na nossa vida, dia após dia. Mas nós vemos que cada vez ia mais se aproximando, até que aconteceu esta parte aqui, em que Deus pediu em sacrifício o seu filho Isaque para Abraão. Então nós vemos como acontecem as coisas. A gente sempre falava antigamente, o Senhor proverá, mas tal coisa na tua vida, o Senhor proverá. Hoje nós dissemos, mas tal coisa na tua vida, Deus proverá. Se está longe, fora do nosso alcance, Deus proverá. Mas nós vemos que o cordeiro, ali eles estavam caminhando ainda, Isaque e Abraão, seu pai, em direção ao monte, estavam levando a lenha, estavam levando a faca, estavam levando um cutelo, e Isaque perguntou: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas e o cordeiro onde está? Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, que Abraão disse ao seu filho: meu filho, o cordeiro Deus proverá. Então nós vemos que Deus só proveu o cordeiro quando eles estavam lá no monte. Então, para Deus prover na nossa vida aquilo que nós estamos pedindo, aquilo que nós estamos buscando, nós devemos estar no monte. Nós devemos estar no monte da obediência a Deus, aonde as coisas se tornam, parecem tão difíceis, no limite da comunhão nossa com Deus, de Abraão com Deus. Ali foi que Deus proveu. A providência é quando nós estamos na presença de Deus, na obediência a Deus. Foi o que aconteceu. Então nós vemos que aqui é a tipologia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela fé, Abraão recebeu aquela bênção, os descendentes deles estão aqui na terra hoje, lá em Israel, os árabes e no mundo inteiro estão os descendentes de Abraão. Então nós vemos que quando o Senhor fala, Ele cumpre. Mas quando Ele fala, nós vemos que Abraão não negociou com Deus, não perguntou nada, somente obedeceu. Deus diz sai, ele saiu. Deus diz faz isso, ele fez. Aleluia. Mas lá no monte foi aonde chegou o máximo ali da amizade dos dois. Aleluia. Então nós vemos que ali foi representado o Pai, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que hoje nós temos, através do Senhor Jesus Cristo, a oportunidade de salvação foi através do sacrifício do Senhor Jesus, que Deus enviou a este mundo. Nós vemos então que o Senhor Jesus Cristo, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Ele disse que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que tem fé vai crer que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, que vai nos conduzir aos céus, que vai nos conduzir à eternidade com Ele, nos céus de glória. Então nós vemos que somente o Senhor Jesus Cristo, só Ele salva. Existem muitos caminhos neste mundo, parece que são certos, mas no final são caminhos de morte, são caminhos de perdição, é o que a Bíblia Sagrada nos diz. Mas nós sabemos aqui que o Senhor Jesus Cristo falou: vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então aquele que está cansado, sobrecarregado, em depressão, venha ao Senhor Jesus Cristo, que Ele vai aliviar. Mas isso é impossível. Tem uma pessoa que está com câncer, venha a mim, eu sou o Senhor que te sara. A Bíblia Sagrada nos diz que Ele levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. Mas isso é incurável. Para Deus não há impossível, meu amigo. Então quando Deus diz, sai da tua terra, é simplesmente saindo da nossa terra. Quando Deus diz que é Ele que cura, é Ele que sara até a nossa terra, além da nossa vida, como somente crer, aleluia, sem nada mais, aleluia, querer falar alguma coisa, sim ou não, sim Senhor, aleluia, como diz o quartel, meu irmão, sim Senhor, não Senhor, e quero ir embora. Então assim Senhor, se lá no quartel os oficiais são Senhor, do soldado, o nosso Senhor espiritual é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. E quando Ele fala, nós sabemos que o nosso Deus cumpre. E vamos dizer assim, Senhor, por quê? Porque nós somos cristãos, nós somos filhos dEle. Quando Ele fala, é sim, Senhor.
não entendi o porquê. Sim, Senhor, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, neste momento, nós sabemos que é pela fé que nós vamos receber as bênçãos do Senhor, é pela fé que nós recebemos o perdão dos nossos pecados, é pela fé que nós somos transformados, é pela fé que nós recebemos libertação das hostes infernais da maldade que estão aprisionando as pessoas aí no mundo. Nós que estamos libertos, nós que estamos salvos, saímos pregar a palavra do Senhor, falando que o Senhor Jesus Cristo liberta, e é pela fé que isso pode acontecer, é pela certeza que nós temos que o nosso Deus nos abençoa nas causas impossíveis para nós, mas que são possíveis para Ele. É pela fé, é pela certeza que nós temos. Nós cremos que os mundos foram criados pela fé, nós cremos que os mundos espirituais foram criados pela fé. Pela fé nós cremos que o Senhor Jesus Cristo foi preparar um lugar, como Ele diz, e Ele voltaria para nos levar para lá onde Ele está, estejamos nós também. É pela fé. A fé não tem nada a ver com aquilo que nós vemos com nossos olhos materiais, não tem nada a ver. Se nós olhamos uma pessoa que está enferma e nós vamos orar por ele, nós não temos nada, nem precisamos prestar atenção naquilo que os olhos estão vendo. Vamos prestar atenção no que a palavra do Senhor diz, e vamos determinar em nome do Senhor Jesus Cristo. Então a fé, cremos que os mundos vieram existir daquilo que não existe. Imagina um tempo atrás, numa eternidade passada, quando nada existia, a matéria-prima que Deus usou para fazer tudo o que hoje existe foi o nada, ou seja, foi a palavra dele, a palavra do Senhor. Quando ela sai da boca de Deus, ela sai fazendo com que as coisas aconteçam. Do invisível começou a existir aquilo que é concreto, aquilo que é material. Por quê? Porque o Senhor, Deus, falou. Porque o Senhor Jesus Cristo falou. Ele pode nos abençoar hoje. Ele quer nos abençoar hoje, conforme a sua vontade. Convido a igreja para se colocar em pé. Então, pela fé, vamos chegar aqui, aquele que quiser oração para uma situação, nós nem vamos perguntar qual, você sabe, coloca na presença do Senhor. É claro que se nós estamos tendo uma esperança, nós não estamos ainda vendo aquilo que nós vamos receber, mas a fé, pela fé, nós não precisamos ver aquilo que nós estamos esperando receber. Não, nós não podemos ver os céus hoje, agora, mas nós cremos, nós temos a plena certeza que lá os nossos pés vão pisar, quando o Senhor Jesus Cristo vir arrebatar a sua igreja, ou quando chegar o dia da nossa morte, e que nós estejamos preparados para esse dia, para a eternidade com o Senhor. Vamos aprender com Abraão, o pai da fé. Deus diz vai, ele ia. Deus diz fica, e ele fica. Tua descendência vai ser muito grande como as estrelas dos céus, e isso aconteceu porque ele creu. Hoje nós podemos ver os descendentes de Abraão. Aleluia! O Senhor Jesus Cristo nasceu da descendência de Abraão, foi de lá. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabemos que o tempo vai passando e Deus vai trabalhando segundo após segundo na nossa vida, segundo após segundo na história da humanidade. Desde lá do início da criação do homem, Deus vai trabalhando dia após dia. Aleluia! E hoje não é diferente, agora não é diferente. Para o nosso Deus não há impossível. Então nós cremos pela fé, mesmo que nós não esteja vendo, mas imagine aquilo que você está pedindo, aquilo que você está precisando neste momento. Coloque na presença do Senhor. Não podemos ver com nossos olhos materiais, mas podemos ver. Aleluia! Se tiver um louvor, após este louvor, nós já estaremos orando a Deus e intercedendo.